gente! Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos começando o nosso estudo panorâmico do livro de Apocalipse. Interessante que até a semana passada nós estávamos estudando as cartas e o livro de Apocalipse começa lá no seu capítulo 2 com 7 cartas às 7 igrejas e nós vamos ver sobre isso também. Mas agora, lembrando que se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as novas notificações, curtir esse vídeo que você está assistindo agora, para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas com o amor de Deus e com as boas novas do Evangelho. Amém? Então vamos lá ao estudo panorâmico desse livro de Apocalipse. O tema central do livro do Apocalipse é Jesus e a sua igreja. O livro do Apocalipse não deve ser encarado como um livro complicado e com muitas dúvidas e difícil de leitura, porque isso acaba nos afastando do estudo deste livro maravilhoso e essencial para as nossas vidas. Em grego, Apocalipse se chama revelação, pois nesse livro é revelado, o véu é tirado e existe a revelação da vitória triunfante do nosso Senhor Jesus contra as hostes do mal que se levantam contra a igreja. Aqui nesse livro se revela a consumação dos séculos. É um livro simbológico, sim, com muitas figuras, símbolos, números que não podemos literalizar, mas que foi a forma que Deus encontrou de trazer a revelação para João, de forma que os fiéis entendessem o que estava ali escrito, mas os infiéis não compreenderiam essa revelação de poder. A Igreja de Cristo não precisa temer nenhum dos eventos que está relatado ali, pois Cristo e a sua noiva, eles são os grandes vencedores desse confronto final. São os grandes vencedores dessa batalha. Haja vista que lá no capítulo 5, verso 5, João ele chora porque ele não consegue ver quem poderia abrir o livro e desatar os selos, mas uma voz lhe diz: não chores, pois aquele que é digno de abrir o livro e desatar os selos é Jesus. Isso significa que Jesus não só tem o controle sobre a igreja, mas ele também tem um controle total sobre a história da humanidade na qual a Igreja de Cristo, os fiéis, estão inseridos. Apocalipse vem então nos revelar que o fim não significa caos. O fim não significa confusão ou perda de controle, como muitos podem inferir. Por isso, os que inferem dessa forma sentem medo. Mas Apocalipse é a revelação de todos os eventos descritos e que esses eventos estão debaixo do poder de Deus. E embora não saibamos a data exata quando esses eventos acontecerão, pois só o Pai sabe, que é Deus, nós sabemos que a conclusão disso tudo não é o fim. A conclusão de tudo é o começo da vida eterna com Deus na Nova Jerusalém. Nós sabemos que o final dessa história é um final de vitória para aqueles que creem em Jesus e na força do seu poder. O inimigo já está derrotado, pois essa vitória final é certeira. É como se nós já pudéssemos assistir o final do filme. Sabe quando aquele amiguinho dá o spoiler? Quando aquele amiguinho vem e conta, olha, é assim que termina o filme? Apocalipse é esse spoiler. Apocalipse é a certeza para nós que cremos em Cristo Jesus de que a vitória é garantida, a vitória é certa. Não precisamos temer os eventos futuros, pois a igreja triunfará com Cristo. Os que não creem, entretanto, temem, pois não sabem como essa história terminará. A incerteza, a falta de fé traz consigo insegurança e medo. Podemos então dizer que o estudo do livro de Apocalipse não deve ser para delinear tempos e datas e tentar precisar quando as coisas acontecerão. Pelo contrário, o estudo desse livro serve para trazer fé aos crentes, para revelar o amor sublime de Deus pelos seus filhos, a ponto de nos enviar Jesus Cristo, homem, que morreu na cruz por paga dos nossos pecados e pelo nosso resgate.
mas terminará com a volta deste mesmo Jesus, só que agora Rei glorificado, que chegará vencendo e para vencer, colocando um ponto final na natureza pecaminosa do homem e trazendo um novo corpo glorificado, que permitirá que nós reinemos com Ele em glória, em uma eternidade de vida e de louvor ao único verdadeiro Deus. É importante ressaltarmos então que nesse momento final não haverá meio termo. Aqueles que em vida creram em Cristo Jesus e em seu sacrifício na cruz como a única possibilidade de salvação, estarão com Ele na glória, reinando com Cristo. Como aquele ladrão na cruz que creu, que disse: tu és verdadeiramente o Cristo, Filho do Deus vivo. E ali ele recebeu a salvação. Mas aos que não crerem, haverá choro e ranger de dentes. O livro do Apocalipse traz consigo alguns alertas. E sim, precisamos prestar atenção a esse alerta. Vemos no capítulo 1, verso 1 e 2, que se trata da revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. João, em Apocalipse, no capítulo 1, verso 3, ele chama de bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e as guardam e guardam as coisas que estão nela escritas, pois o tempo está próximo. Então os alertas deixados no desenrolar desse livro servirão àqueles que creem. Bem, Apocalipse foi escrito em 95 depois de Cristo por João, já exilado na ilha de Patmos. O livro de Apocalipse mostra que havia grande perseguição aos cristãos na época do imperador Domiciano, e por isso João havia sido exilado por autoridades romanas. João, o apóstolo querido de Jesus, o amado, nós já falamos sobre ele, que havia sido testemunha ocular da vida de Cristo, teve visões descritas neste livro que foram reveladas por Deus. João tem a visão do Cristo glorificado e dos acontecimentos futuros que são o juízo e o supremo triunfo do Senhor Jesus sobre o mal. Dentro desse contexto, então, fica claro em Apocalipse um alerta, aliás, alguns alertas, mas um alerta específico para o fato de que a verdadeira conversão é totalmente diferente de religiosidade. Há aqui a identificação daqueles que pertencem ao povo fiel, que não se curvam a outros deuses, que não vivem uma vida de duplo proceder. Estes são os que permanecem fiéis até o fim. Um segundo alerta fica claro em Apocalipse. É a mensagem de esperança que para aqueles que creem é viva, pois Deus enxugará dos olhos toda lágrima, como está relatado no capítulo 21, verso 4. Haverá um novo céu e uma nova terra, também descrito no capítulo 21, verso 1. E todos os que creem viverão com ele eternamente em perfeita paz. Um terceiro alerta que nós vemos em Apocalipse é de que precisamos buscar a santificação, pois existem igrejas que precisam de conserto, como a igreja de Laodiceia, com a sua postura morna, como a igreja de Éfeso, que abandonou o primeiro amor, a igreja de Pérgamo, que seguia a doutrina de Balaão, a igreja de Tiatira, que tolerou Jezabel e as suas idolatrias, a igreja de Sardes, que está aparente viva, mas está de fato morta. Assim sendo, ainda hoje, precisamos de conserto no meio das igrejas. Um quarto alerta visto em Apocalipse é a importância da oração que sai da boca e do coração dos santos. No capítulo 5, verso 8, a oração é descrita como sendo incenso que está nas salvas de ouro, que servem para a adoração daquele que é digno de tomar o livro e de abrir-lhe os selos.
As orações dos santos são como aroma suave na presença do Deus Todo-Poderoso. Não somente isso, mas a oração dos santos é poderosa para transformar, para gerar mudanças na terra. Haja visto que lá no capítulo 8, verso 3, 4 e 5, vemos que o anjo pega as orações dos santos, junta com o incenso. Não só o incenso sobe, mas também as orações sobem diante do altar de Deus. E tomando o incensário, o anjo enche de fogo e o lança sobre a terra. Depois o que se ouve são vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. A oração dos santos, ela é poderosa para abalar as estruturas da terra. Nós precisamos orar, meu querido. A igreja de Cristo, aqueles que são fiéis, precisam orar. Estamos em tempo em que é necessário orar. Um quinto alerta que vemos então no livro de Apocalipse é com relação ao juízo de Deus. Será a consumação dos séculos. A ira de Deus pelos pecados será liberada. Satanás será derrotado com todos os seus demônios. As falsas religiões serão aniquiladas e Deus recompensará os fiéis com a vida eterna. Mas os que não crerem sofrerão castigo eterno. O foco central do livro de Apocalipse é a vitória de Cristo e a sua igreja fiel. Apocalipse revela uma grande guerra que se levanta contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo foi e ainda será martirizada. Mas o sangue dos mártires será vingado. Isso está bem claro lá em Apocalipse e nós vamos estudar mais tarde. O inimigo da igreja quer vencer os cristãos com a morte física. E por isso sofremos, desde o início, tanta perseguição. Mas os fiéis vencem a Satanás a partir da sua recusa de adorar a outros deuses e de negar a Cristo. E mesmo morrendo na carne, nós vivemos eternamente e triunfaremos com Cristo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Precisamos estar preparados. Jesus está voltando. As profecias estão se cumprindo. Desta forma, com esta certeza no nosso coração, de que o nosso rei virá, num piscar de olhar, e quem estiver pronto subirá com ele. Com essa certeza guardada em nossos corações, encerramos esse primeiro vídeo do estudo panorâmico do livro de Apocalipse. Lembrando que nós deixamos sempre aqui, do meu ladinho, sugestões de vídeos para você que está começando agora no nosso canal e ainda não assistiu aos vídeos anteriores, se inteirar e saber de todo esse estudo panorâmico da Bíblia que temos feito. Deus abençoe sua vida. Tenha uma semana proveitosa, cheia da paz do nosso Senhor. Porque isso sim está na Bíblia.